Hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta que eu tenho utilizado tanto nas disciplinas que eu ministro na graduação, quanto numa das disciplinas que eu ministro na pós-graduação. E o que é mais interessante é que essa ferramenta pode ser utilizada em qualquer nível de ensino, tanto na educação básica quanto na educação superior. Ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil, na pós-graduação, mestrado, especialização, doutorado e etc. Ou seja, você vai utilizar a sua criatividade e ver como é que ela pode se adaptar a você. E o que é mais interessante é que qualquer pessoa pode utilizar, até mesmo um pai, uma mãe que queira propor atividades para os seus filhos em casa, por exemplo. Ok? Então hoje eu vou mostrar essa ferramenta para você. Vamos lá? Antes da gente entrar na ferramenta e detalhar a ferramenta, mostrar o passo a passo de como fazer coisas nessa ferramenta, vamos entender primeiro o que essa ferramenta ela é capaz de fazer, tá bom? Então eu tenho aqui 5 abas no meu navegador. Em cada aba existe uma atividade específica. As 2 primeiras abas correspondem a atividades que eu utilizei durante uma aula minha, usando o Google Meet, numa disciplina que eu ministro na pós-graduação. E as outras 3 atividades foram propostas para que os alunos fizessem em casa, numa disciplina que eu ministro na graduação. Ok? Então essas 2 primeiras atividades aqui, que foram atividades criadas nessa ferramenta que eu vou mostrar hoje, que é a Word Wall, é o seguinte: eu estava dando aula lá no Google Meet, ou melhor dizendo, utilizando o Google Meet. Então aqui do lado esquerdo, deixa eu simular para vocês, essa aqui é a tela do professor. Então o professor vai entrar na sala, vai desabilitar aqui, por exemplo, o microfone e a câmera. E aqui o professor, então, ele já tem esse endereço aqui, deixa eu pegar esse endereço. E vamos imaginar que agora do lado direito um aluno estaria entrando na sala de aula, ok? Estou simulando para vocês o que aconteceu comigo numa das aulas que eu ministrei na pós-graduação. Pronto, opa, eu fiz errado aqui, deixa eu colocar aqui ó, o código. Deixa eu pegar esse código aqui, Ctrl C, e vou disponibilizar esse código para o meu aluno poder participar. Agora sim. Aí o meu aluno vai entrar na sala, pronto. O professor vai autorizar, e num determinado momento o professor, e foi o que aconteceu comigo, foi o seguinte: eu estava dando aula e falei, pessoal, qual a diferença entre os 2 termos, internet e web? Aí alguns alunos falaram, professor, mas para mim o internet e web é tudo a mesma coisa. E aí o que eu fiz? Antes de entrar nessa definição, eu fiz o seguinte: eu vim cá e compartilhei com eles, opa, deixa eu só voltar aqui, depois eu vou mostrar o passo a passo para você. Deixa eu incorporar aqui, vou pegar esse código aqui e vou passar agora para os meus alunos. Então o que eu fiz durante a minha aula? Eu entrei no WordWall, deixei já essa tela pronta e no momento da aula em que eu tinha que fazer essa reflexão sobre a diferença sobre internet e web, eu fiz o seguinte: pessoal, então, vocês não sabem o que é a diferença? Então faz o seguinte, clica nesse link aí apareceu aqui para o aluno no chat, vocês vão ter aí a oportunidade de vocês descobrirem qual é a diferença internet e web. Vou maximizar isso aqui para vocês verem. O aluno, então, clicaria em começar e abrir uma caixinha aqui, ele clicaria e aparecer a rede de computadores, feita basicamente de computadores. Essa aqui é a internet. Pronto. Aí na segunda caixinha teria a definição do que seria web. Vou clicar aqui, ele ia ler aqui e ia marcar essa opção aqui, tá? O objetivo aqui, durante essa aula remota, em que eu fiz a inserção dessa atividade, não era avaliar o aluno, se ele sabia, se ele não sabia, marcar pontuação, nada disso. Eu queria que apenas ele lesse a definição de cada um desses 2 termos. E nessa mesma aula, num determinado momento dessa aula, o que eu fiz? Eu peguei essa segunda atividade aqui, vou clicar aqui em compartilhar, vou clicar em definir atribuição, deixa eu tirar isso aqui, vou colocar somente esse texto aqui e pedir que ele informasse o nome dele. Poderia definir um prazo, etc. Daqui a pouquinho eu mostro o que seriam essas outras configurações. Vou clicar em começar aqui, vou clicar agora nesse botão de cópia, feito. E aí durante a minha aula eu falei assim, pessoal, vocês sabiam que a web tem algumas limitações, tem coisas que a gente ainda dá para fazer, que não dá e etc. Aí eu queria criar uma reflexão sobre esse tópico, essa temática, o que dá e o que não dá para se fazer na web. Aí o que eu fiz? Durante essa minha aula, eu coloquei o endereço aqui e falei assim, pessoal, vão por favor aí nesse endereço aí e participem dessa atividade aí, por favor. Aí abri aqui a atividade, ia pedir o nome do aluno, por exemplo, Wilton testando, clicar aqui em começar e o meu aluno então clicaria no botão começar e vamos lá. Sim, dá para se fazer na web. Buscar desenvolvimento profissional.
Compreender a dimensão real de um objeto. Não, acho que ainda não dá. E assim sucessivamente. Ele poderia então arrastar cada um desses elementos para o seu grupo correspondente. Ok? Então, olha só, essas duas primeiras atividades foram realizadas durante uma atividade, ou melhor dizendo, uma aula remota, utilizando o Google Meet, onde no chat eu disponibilizei os links para cada uma das atividades para os meus participantes, no meu caso, os alunos, poderem participar. Tá bom? E essas outras 3 atividades aqui, eu fiz o seguinte, deixa eu abrir o meu Google Sala de Aula aqui e vou fazer um negócio com vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu Google Sala de Aula e vou mostrar como que eu já fiz o uso desse Word Wall ou das atividades que eu posso criar no meu Word Wall de forma assíncrona, ou seja, o aluno ia fazer isso na casa dele. Tá bom? Então deixa eu pegar aqui a disciplina de projeto website estático e eu fiz o seguinte, aqui ó, eu publiquei no mural um texto e eu tinha que fazer o seguinte, eu queria muito que os meus alunos tivessem revisado três fundamentos que eu tinha passado numa aula anterior. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui no Google Sala de Aula, coloquei uma mensagem, falei da importância de revisar isso, porque eu precisaria desses fundamentos para uma próxima aula. Aí eu fiz o seguinte, coloquei aqui fundamento 1, e coloquei assim, material de apoio. Quando ele clicava aqui em material de apoio, ele ia abrir uma atividade que foi criada no Quizlet. O Quizlet é uma outra ferramenta que eu já, inclusive, criei vídeo aqui no canal e disponibilizei para vocês. Vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E aí o que acontece? Ele ia clicar aqui em tela cheia e ia revisar esses conteúdos aqui, tá? Estiliza a primeira linha de um elemento em bloco. E aí, para cada fundamento, eu disponibilizei um material de apoio que foi criado no Quizlet. O Quizlet eu gosto muito para poder fazer isso, revisão de conteúdo e até mesmo usando esse conceito de aula invertida, para que ele pesquise um conteúdo antes de iniciar uma próxima aula, de ir para uma próxima aula, tá bom? E aí, como se não bastasse, eu não queria que o aluno apenas revisasse o conteúdo, eu queria que ele testasse o conhecimento dele, ou seja, eu queria que ele verificasse o quanto ele conseguiu internalizar aquele conteúdo. E aí o que eu fiz? Eu disponibilizei esses 3 links aqui, que são atividades que foram criadas no Word Wall, que são exatamente essas 3 atividades que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, quando ele clicasse lá na primeira atividade, é exatamente essa aqui. Então, ia pedir o nome do aluno, ele ia se identificar, tá? E ao clicar em começar, isso aqui é semelhante, deixa eu colocar a tela cheia, isso aqui é semelhante àquele jogo do Show do Milhão. Ou seja, um jogo famoso aqui no Brasil, onde a gente tinha oportunidade, os participantes tinham oportunidade de responder perguntas dentro de um determinado tempo e tinha opções também de ajuda aqui, tá bom? Então, seletor utilizado para selecionar todos os elementos que tiverem o atributo href, ou seja, eu vou clicar aqui. Pronto, vamos ver se eu acertei. Pronto, acertei. Aí ele iria passar para a próxima pergunta. Então, cada pergunta tem um tempo para ser respondido, que isso pode ser facilmente configurado na ferramenta, tá bom? E aí tem opções aqui, por exemplo. Vamos para a pergunta de número 2, rapidamente, para eu poder mostrar uma coisa para vocês. Suponhamos que eu estou em dúvida aqui, eu estivesse em dúvida entre 2 perguntas, eu poderia limitar 50-50. Aí ele tiraria 50% das opções de resposta para mim, tá? Poderia pedir tempo extra e pontuação se eu tivesse convicto que a minha resposta é essa aqui, eu poderia marcar aqui vezes 2 a pontuação e agora eu poderia vir aqui e marcar essa opção de resposta aqui, para eu poder aumentar a minha pontuação. É uma forma de gamificar a minha prática pedagógica, tá? E é mais interessante que quando eu apliquei essa atividade, uma aluna falou assim, professor, no início eu achei que era bobinho os jogos. Mas eu percebi, quando eu estava fazendo as atividades e que eu terminei elas, eu acabei percebendo que eu acabei memorizando as informações de uma forma bem lúdica, bem interessante. Então, parabéns pela escolha dessas atividades. E, de fato, ela é muito interessante mesmo, tá bom? E aí o segundo fundamento foi através desse conceito de trenzinho. Tá? Então, deixa eu maximizar aqui para vocês verem. Então, olha só, ia aparecendo aqui em cima alguns termos e definições e eu tinha que colocar isso dentro do trenzinho. Por exemplo, vamos ver aqui o que está aparecendo. Pode ser utilizado para iniciar algum comentário depois do conteúdo. Então, esse aqui é o after. Então, eu estouro o balãozinho e ele cai aqui dentro. E à medida que eu vou acertando, o trenzinho sai e ele vai passando para o próximo nível. Ok? E a última atividade que foi proposta para essa disciplina aqui, para poder revisar esse fundamento, que foi essa atividade aqui de escolha uma palavra. Deixa eu atualizar aqui.
para vocês verem como é que começaria essa atividade. Então isso aqui é um jogo já muito conhecido entre nós, que é a ideia de palavras cruzadas, tá? Deixa eu voltar aqui para palavras cruzadas. Pronto. Palavras cruzadas, começar. Então eu tenho aqui, quando eu clicar aqui, quando eu clicar sobre cada uma das opções, ele vai me mostrar qual que seria a definição e eu teria que colocar o termo aqui, ó. Então, pronto. E assim sucessivamente. Eu teria que preencher as palavras cruzadas, ok? Bom, o WordWall é essa ferramenta que te permite você criar diversos tipos de atividades e essas atividades serem utilizadas, por exemplo, na sua prática pedagógica, tá? E não necessariamente sua prática pedagógica. Você, por exemplo, enquanto pais, enquanto mães, vocês podem criar essas atividades com os filhos de vocês e vocês podem convidar os filhos de vocês a participar dessas atividades aí. Até mesmo você que esteja utilizando o Google Meet, outra ferramenta de videoconferência, vocês queiram, por exemplo, aumentar o engajamento dos participantes de vocês através desse tipo de atividades mais lúdicas aqui, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha na ferramenta, como é que ela funciona, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu já estou logado aqui na minha conta. Quando vocês forem entrar na ferramenta, o endereço é esse aqui, ó, www.wordwall.net, wordwall.net, tá bom? Deixa eu colocar numa outra aba que eu tenho aqui, numa outra janela, para vocês ver como é que vai aparecer. Net. Pronto. Wordwall.net, aí quando vocês entrarem aqui, vocês têm a opção aqui, ó, de selecionar o idioma de vocês, por exemplo, português, tá bom? Você pode iniciar uma sessão ou você pode fazer a inscrição, tá? E ao fazer a inscrição, olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui inscrição. Eu já tenho um outro usuário aqui que não tenho muita coisa para ele, vou fazer iniciar a sessão. Na inscrição ela é bem simples, tá? Você coloca seu endereço de e-mail, você coloca a sua senha, confirma a senha, informa qual é o país e aceita aqui, tá? Voltando aqui agora, o que nós temos? Vamos iniciar uma sessão, vou colocar aqui professor. Assim que eu entro, eu tenho aqui a opção de criar atividade, tá vendo? Deixa eu só fazer um comentário rapidamente. Essa opção aqui que eu tenho é a opção gratuita. Nessa opção gratuita aqui, eu posso criar apenas 5. Deixa eu mostrar para vocês em atualização aqui. Eu posso criar apenas 5 tipos de recursos, tá? Esses recursos que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse e esse aqui. Tá vendo? Cada um desses recursos, 5. Inclusive, se você remover um e quiser criar outro, ele conta como 5 aquele que você removeu. É o seu histórico, tá bom? Hoje eu sou assinante dessa ferramenta e o custo dessa ferramenta por mês é muito baixo pelo tanto que ela está me oferecendo, R$18 por mês. O que isso significa? A quantidade de recursos aqui é ilimitada. Posso criar quantos eu quiser, tá? E aqui em atualização, você coloca o número do seu cartão de crédito aqui. Vou parar aqui que está fazendo um barulhinho aqui. O número de cartão aqui, o que acontece? A minha sugestão é que você possa criar um cartão virtual. No seu aplicativo do banco, você tem a opção lá de criar cartão virtual, ao invés de você utilizar aquele número do seu cartão físico. É uma opção interessante, tá? Muito bem, vamos agora para a ferramenta e vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em minhas atividades, olha só, deixa eu apagar essa pasta, deixa eu apagar essa pasta. Uma coisa que eu acho muito legal é que você pode fazer o seguinte, se você criar aqui uma atividade, você vai escolher qual atividade você quer criar, certinho? Mas uma coisa interessante é você começar a pensar nessa possibilidade aqui, ó. Que deu um errinho aqui para apagar essa pasta. Deixa eu ver, ok. Você pode criar pastas aqui, tá vendo? Então você pode colocar lá, suponhamos geometria analítica. Tá bom? Você pode criar as várias pastinhas e depois você colocar as suas atividades em cada uma dessas pastas para poder ficar mais organizado, tá? Vamos criar uma nova atividade? A atividade que eu vou criar aqui com vocês, ó, você usou uma de seus recursos de 5, então ele está me notificando aqui porque eu estou usando aqui uma conta gratuita. Nessa minha conta paga aqui, eu já não tenho esse problema aqui de minhas atividades, ó. Eu tenho várias atividades aqui porque eu sou assinante dessa ferramenta, tá bom? Então ele está me alertando que eu tenho uma de 5 que já foi consumida. Deixa eu colocar em ordem alfabética aqui e mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo, que eu criei de caixa, essa de caixa é essa aqui, ó, abra a caixa, tá bom? Essa segunda aqui, de dá e não dá para fazer, que é tipo de grupo, o que eu criei foi essa aqui, ó, tipo de grupo. Essa terceira, que é exatamente do quiz show, é exatamente essa aqui, ó, quiz no formato de programa de televisão. Esse último, ou melhor dizendo, esse penúltimo, que é palavra cruzada, foi exatamente esse aqui, ó, palavra cruzada. E por último, essa quinta atividade aqui, que foi a do trenzinho, o que eu criei foi exatamente essa aqui, estouro de balão. Então, eu mostrei já 5 para vocês que eu utilizei, mas existem várias outras atividades.
Essas atividades aqui estão disponíveis para poder serem utilizadas na versão gratuita e na versão Pro tem outras atividades também que podem ser criadas, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, como é que a gente criaria, por exemplo, essa aqui da caixinha. Deixa eu clicar aqui na caixinha, abra a caixa. E aí, quando eu clico em abra caixa, ele tem aqui o título da atividade. Deixa eu já pegar a minha que foi preenchida aqui, ó, editar conteúdo, tá bom? Então, você tem aqui o título da atividade, coloquei aqui. E aqui eu coloquei caixa com perguntas, tá vendo? Eu habilitei essa opção aqui. Então, aqui eu coloco a minha pergunta e aqui as opções de resposta. Tanto para pergunta quanto opções de resposta, vocês podem colocar símbolos aqui, ó, e adicionar símbolos, ok? Então, eu coloquei aqui a pergunta, que na verdade não é uma pergunta, que no meu caso ficou uma afirmação e as duas opções de resposta. E marquei qual que seria a opção correta aqui, tá? Vamos agora para a segunda, que é esse tipo de grupo. Ah, antes disso, depois que você terminar de fazer isso, fizer isso aqui, você vai clicar aqui na opção de feito. Ao clicar em feito, ele vai voltar aqui para a atividade criada e você tem a opção de visualizar como é que ela ficou. Caso você sinta necessidade de fazer algum ajuste, você vai clicar aqui na opção de editar conteúdo, que você vai editar essa sua atividade aqui novamente. Clicou em feito, ele volta para lá. E para cada atividade, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui na parte de baixo você tem a opção de alterar tema, que são as cores, e algumas outras opções aqui embaixo. Tá bom? Muito bem, deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou criar agora esse tipo de grupo aqui. Vamos clicar aqui em feito, ele não vai deixar, por quê? Porque eu não preenchi aqui e algumas atividades ele tem número mínimo e máximo de itens que podem ser adicionados, tá bom? Deixa eu voltar aqui, novamente em ordem alfabética, e agora a gente vai fazer o seguinte, tipo de grupo. Tipo de grupo, vou clicar aqui em tipo de grupo, e aqui eu tenho o seguinte, olha só como é que ele abre aqui para mim o tipo de grupo. Aqui é o nome da sua atividade, quando você clicar aqui você cria o nome do seu grupo 1 e aqui o nome do grupo 1. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a configuração da minha atividade. Então deixa eu clicar aqui em editar conteúdo e aqui nós temos, ó, esse é o nome da atividade, web, dá e o que não dá para fazer. E aqui, ó, no grupo 1 eu coloquei sim, dá para se fazer na web. Grupo 2, cliquei aqui e coloquei aqui, ó, não dá para se fazer na web. E embaixo desse grupo 1 são coisas que dá para se fazer na web e do lado direito coisas que não dá para se fazer na web, tá bom? Clicando aqui em feito, agora a gente tem a opção aqui de visualizar como é que essa atividade ficou, que foi a que eu mostrei no início do vídeo para vocês, tá bom? Clicando em começar, eu tenho essa opção agora de arrastar aqui, tá? E ao término dessa atividade, o meu participante ele vai ter a opção depois de enviar as respostas. Daqui a pouquinho eu já mostro isso para vocês, tá bom? Voltando aqui, pronto, eu clicaria em feito aqui para ele poder gerar essa atividade. Muito bem. Deixa eu voltar agora e fazer o seguinte. Suponhamos que você já tenha feito, ó, você editou o seu conteúdo, você preencheu sua atividade, você queira, por exemplo, fazer o que eu fiz. Durante uma aula remota, utilizando o Google Meet, ou durante uma palestra, durante uma inserção sua numa ferramenta de videoconferência, você queira, por exemplo, aplicar esse tipo de atividade aqui. Muito bem, aí o que você faz? Deixa eu clicar em feito. E você, suponhamos, queira coletar o nome dos participantes, tá? Tá aqui a sua atividade, bonitinha. Aí o que você faz? Você vai clicar aqui agora em compartilhar. Aí você vai compartilhar com seus alunos, porque os outros professores podem, por exemplo, inclusive editar. Vou clicar aqui, vou trocar esse título aqui, tá bom? Agora eu vou pedir para que ele digite o nome. O prazo? Não, vou deixar aberto. Ou então posso definir o prazo aqui, eu quero que finalize tal dia. Suponha que você quer utilizar o WordWall para fazer uma atividade avaliativa, um teste. Aí você poderia, por exemplo, colocar aqui o horário de término. Tá? Você quer exibir as respostas? Não, não quero exibir. Você quer exibir a tabela de classificação no final da atividade de cada aluno? O aluno terminou, deixa eu ver quem está em primeiro e segundo. Quero. Você quer que o aluno comece de novo? Não. Então você vai definir. Se for uma atividade de revisão, para que o aluno reforce aquilo ali, foi o que eu fiz o seguinte, eu não exibi as respostas, eu coloquei a tabela de classificação para instigá-los, para poder, os alunos têm muito disso, de querer às vezes ficar em primeiro, segundo lugar, melhorar o seu próprio desempenho, né? E eu queria também, eu habilitei a opção de começar de novo. Ou seja, ele poderia fazer quantas vezes for preciso. E que era essa ideia, que eu queria que ele sedimentasse bem aquele conteúdo que ele tinha revisado utilizando o Quizlet, que eu mostrei lá no Google Sala de Aula, tá? Clicando agora em começar, pronto. Eu tenho esse endereço, e esse endereço aqui foi exatamente esse endereço que eu utilizei para poder colocar aqui no meu Google Sala de Aula.
ou que você poderia utilizá-lo, por exemplo, durante aqui o Google Sala de Aula. Você poderia vir no chat e colocar esse endereço aqui e pedir para que seus participantes, então, respondessem ou participassem daquela atividade. O que significa colocar o nome? Significa o seguinte, que quando eu disponibilizar essa atividade, eu posso ter acesso às respostas de cada participante. Como que eu faço isso? Nessa opção aqui de meus resultados. Em meus resultados, eu vou ter todas as minhas atividades. Então aqui ó, estão todas as minhas atividades e eu vou pegar, por exemplo, essa atividade aqui. Ó. Tá vendo? Tipo de grupo, eu apliquei aqui no dia 4 de julho, sem prazo, então não foi com prazo, estava liberado e 28 pessoas participaram. Então vou clicar aqui para vocês poderem ver, tá bom? E aí, o que vai mostrar aqui? Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Vai trazer algumas estatísticas interessantes, número de alunos, pontuação média, olha só, alta, né? 9,8 de 10, pontuação máxima, 21 alunos conseguiram e o mais rápido foi o José, fazendo isso em 2,4 segundos, tá bom? Muito bem, aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma tabela de classificação, José, a Marina, a Patrícia, pontuação 10, 10, 10, o tempo foi gasto, posso mostrar mais aqui, tá vendo, de cada um. E o que é mais interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, resultados por pergunta. Por exemplo, a pergunta de número 1, quantas pessoas acertaram? Na pergunta de número 2, quantas pessoas acertaram? E eu posso ver aqui, ó, quais pessoas erraram aquela determinada pergunta, tá bom? Agora eu tenho aqui isso aqui nessa opção de resultados por pergunta, individualmente, como é que cada pessoa foi em cada uma das perguntas que foram propostas a ela, ok? Ou seja, naquele arrastar lá, tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu posso ver agora resultados por estudante. Então eu tenho o seguinte, aqui eu tenho ordenar por, eu tenho pelo envio, ou seja, quem foi o mais rápido, quem foi que respondeu corretamente e também levando em consideração o tempo, tá vendo? Então eu tenho o nome de cada aluno aqui e aqui está dizendo que ele acertou 10 e errou 0 e assim sucessivamente. Ou seja, onde é que vocês vão na ferramenta para poder visualizar os resultados? Nessa opção aqui localizada no menu, aqui em cima, meus resultados, tá bom? Muito bem. Voltando aqui agora, nós temos agora o seguinte, nós temos esse quiz show. Vamos ver como é que seria esse formato? Então vou clicar aqui em editar conteúdo e enquanto isso, na minha conta aqui de professor, que é a conta de teste que eu estou usando para mostrar para vocês, suponhamos que eu venho aqui em ordem alfabética novamente, eu venho aqui em quiz no formato programa de televisão, tá bom? Então eu tenho essa configuração, esse esqueleto aqui. Como é que eu preenchi esse esqueleto? Aqui no caso foi o nome da atividade, disciplina de licenciatura em computação, e esse foi o nome da atividade. Aqui eu coloquei a pergunta e as opções de resposta. E aquela que estiver correta, eu marcaria utilizando essa caixinha aqui, tá bom? Fiz isso para todas as minhas perguntas. Pronto, vou clicar em feito e clicando agora em feito, eu tenho a minha atividade agora criada aqui. Como é que eu disponibilizaria ela para os meus alunos? Da mesma forma, clicando aqui em compartilhar, definir a atribuição e repetiria esse mesmo processo, tá bom? Bom, agora a palavra cruzada, como é que nós teríamos a palavra cruzada? Deixa eu voltar aqui, porque eu não vou utilizar, não vou finalizar. Vou vir aqui em ordem alfabética e vou colocar aqui palavras cruzadas. As palavras cruzadas, como é que eu preencheria isso aqui? Deixa eu pegar um para vocês também, que já está pronto. Editar conteúdo, aqui é o nome da atividade, aqui você tem a pista, smartphone, tablet, nananã. Qual é a resposta? Qual é a pista e qual é a resposta? Essa resposta aqui é exatamente o local que o usuário vai ter que preencher, ou seja, exatamente a palavra cruzada, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, começar exatamente aqui, ó. Lá, todos os dispositivos é a pista e aqui seria a resposta, certinho? E por último, o do trenzinho, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, como é que eu faria esse aqui do trenzinho? A do trenzinho é o seguinte, deixa eu abrir ele aqui de novo. Do trenzinho é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o Word Wall e nós temos aqui o estouro de balão. Ordem alfabética, estouro de balão, tá vendo? No estouro de balão, nós temos essa configuração aqui. Como é que seria essa configuração? Editar conteúdo, deixa eu mostrar o meu que já está pronto. Então esse aqui seria o nome da atividade. Aqui do lado esquerdo seria a palavra-chave
e do lado direito seria a definição. Estiliza a primeira linha de um elemento, tananã, tananã. É esse aqui. Quem faz isso? É isso aqui e assim sucessivamente. No mínimo 5, então vocês têm que ver isso. Para cada atividade tem um número mínimo e um número máximo, tá? Vou clicar em feito e agora um detalhe, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo da atividade, nós temos algumas opções de configurações. Nós temos o cronômetro. Ó. Então, o trenzinho, ele demoraria 1 minuto para poder passar e o usuário ter que estourar o balão. Você pode aumentar, diminuir isso aqui, tá? Isso aqui seria a velocidade do trenzinho. Olha só, eu já usei velocidade 5. Os alunos disseram que foi bem estressante. Tá bom? Então, quanto mais lento o trenzinho, mais interessante. Você vai fazendo o teste, quer ver? Começa com 5 aí, aplica essa atividade, ó, vamos aplicar e vamos começar, só para a gente ver qual que seria a velocidade 5. Vamos ver como é que seria a velocidade do trenzinho. Do trenzinho e dos balões, né? Olha lá. Pode ser utilizado para inserir algum comentário depois, um comentário ao F. Pronto, esse aqui eu até achei simples, tá? Mas o problema é que à medida que o trenzinho vai passando para os próximos níveis, que aqui eu defini como 5 níveis, vai aumentando a quantidade de vagões. Olha lá, já está começando a ficar mais rápido, tá vendo? Então pode ser utilizado para inserir algum conteúdo depois do conteúdo. Esse é o after. Acertei. E agora o segundo vagão, aplicar efeito par do texto selecionado. Selection. Então a cada nível de dificuldade aumenta um vagão no trenzinho, tá bom? E aí, ó, quando você definir os níveis de dificuldade, a quantidade de vagões. Então, suponhamos que você quer que repita várias vezes para o seu aluno internalizar aquele conteúdo. Aí você aumenta a quantidade de níveis, são a quantidade de vagões que vão aparecer. Tá vendo? Olha lá, 1, 2, 3 vagões. Aí o trenzinho fica ali, vai para frente, vai para trás, até você encaixar cada um das definições, estourar aqui e colocar nos balões, tá bom? Sugestão? Começa com nível 2 e o nível não, velocidade 2, e os níveis aqui coloca aí a quantidade correspondente. Suponhamos, ó, editar conteúdo. Como vocês têm 5 palavras-chave, uma sugestão que vocês poderiam fazer é o seguinte, ó, pela minha experiência aqui, eu começaria um nível correspondente à quantidade de atividade de palavras-chave, então são 5 palavras-chave, eu colocaria 5 níveis. Aí vocês vão avaliar, apenas uma sugestão. E a velocidade colocaria aqui 2 e aplica essa atividade, tá bom? E depois disso, vocês compartilham isso com os alunos de vocês, criando aqui, compartilhando esse link aqui, tá? Só uma coisinha aqui. Suponhamos que você tenha configurado isso aqui, tenha compartilhado isso com seus alunos e suponhamos que em um determinado momento você tenha alterado aqui, ó. Tá vendo? O que você teria que fazer? Você não precisa compartilhar novamente. Tá bom? O link que foi gerado anteriormente é o mesmo link, tá? Só que o link agora foi... esse link que vocês passaram, agora ele vai ter essas novas configurações aqui, tá bom? Muito bem, então isso aqui, eu acho que fechamos já essas 5 atividades. O que vocês poderiam fazer agora é verificar aqui em minhas atividades quais são outras... criar atividade. Quais são outras atividades que poderiam ser úteis a cada um de vocês. Mas espera aí, não acabou. Tem ainda 2 dicas, pelo menos que eu estou lembrando aqui, 2 dicas que ainda eu quero compartilhar com vocês. Sabe qual é? Ou melhor dizendo, sabe quais são? Essas aqui, ó. Suponhamos, deixa eu pegar uma atividade aqui, ó. Essa aqui. Dá e não dá para fazer tipo de grupo, tá vendo? Então você está na atividade. Então vamos lá em minhas atividades, eu criei uma pastinha aqui, tá vendo? Aquilo que eu mostrei para vocês e arrastei aqui para dentro essas atividades. Deixa eu clicar aqui nesse web, dá e o que não dá para fazer. Uma coisa interessante é o seguinte, quando você clica na sua atividade, você pode trocar o tipo de atividade. Ah, não quero mais, por exemplo, de arrastar. Eu quero, por exemplo, do tipo verdadeiro ou falso. Olha como é que seria. Começar. Sim, dá para fazer na web, não dá. Semelhante a uma corrida de carrinho, ó. Pesquisar sobre assuntos diversos na web. Sim, dá para fazer. Abraçar um amigo. Não, não dá para fazer. Publicar resultados de trabalho, sim, e assim sucessivamente. Então, para cada atividade, vocês podem trocar aqui os interativos, que eles chamam de interativos, ou tipo de atividades, tá bom? E para a gente poder, a outra dica que eu queria dar para vocês, que é o seguinte, suponhamos que vocês não queiram que o seu aluno esteja diante do computador para poder realizar uma atividade. Como é que você poderia fazer?
Suponhamos, você que trabalha na educação infantil, como é que você faria? Não quer que o aluno vá para frente do computador. Você poderia fazer o seguinte, você poderia vir aqui em minhas atividades e poderia, suponhamos, escolha uma atividade qualquer aqui, vamos pegar essa aqui mesmo. Pode ser até aquela mesma que a gente já estava, e eu poderia fazer o seguinte, não, quero manter essa atividade aqui, e eu quero fazer o seguinte, eu quero vir agora na opção imprimíveis. Na opção de imprimíveis, olha que interessante, eu vou selecionar aqui tipo de grupo. Tipo de grupo, aí o que ele faz? Ele gera uma versão PDF daquela atividade que poderia ser realizada no computador, porém agora pode ser realizada através de uma folha de papel, tá vendo? Então, compreender a dimensão real de um objeto, sim ou não. Então, eu poderia escolher aqui, ó, vários tipos de opções e utilizar essas opções aqui, ó, tá vendo? Aqui até que não se adequou muito a tipo de palavra cruzada, mas eu poderia escolher aqui, ó, anagrama, guacamole, etc. Então, para cada atividade, você tem aqui nos imprimíveis as opções de imprimíveis para aquela atividade. Aí o que você poderia fazer? Você poderia criar essas atividades, mandar, por exemplo, quem trabalha com educação infantil, mandar isso para o e-mail dos pais e os pais lá na casa deles poderiam imprimir essa atividade e pedir para que o aluno participasse. Tá bom? Então essa é apenas uma sugestão de como vocês poderiam estar utilizando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe alguma contribuição para você, por favor, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e não esqueça, deixe o seu comentário o que você achou dessa ferramenta e de que forma que ela pode ser útil para você. Ok? Um abraço, tchau!